Olá, peritos e peritas de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Eu preparei aqui um conteúdo muito interessante para vocês, é uma aula sobre atropelamento. Por que eu resolvi gravar essa aula aqui? Muitas pessoas, né, muitos peritos que acompanham aí os nossos cursos têm uma certa dificuldade de entender ali a utilização correta da equação de Zero. Então essa aula aqui nós vamos mostrar para vocês como é que você vai utilizar, aplicar de forma correta a equação de Zero para você calcular a velocidade do veículo atropelador em função da distância de projeção do pedestre. Mas antes de a gente começar aí o conteúdo propriamente dito, eu gostaria que vocês me acompanhassem aí nas redes sociais essa semana aí, porque no dia 11 de maio nós vamos fazer um Masterclass de atropelamento. Eu vou deixar o link na bio do meu Instagram. E aí, se você quiser, se você ficou interessado e quiser assistir essa aula, é um conteúdo totalmente gratuito, você deve se inscrever através do link que eu vou deixar ali na bio. Só vai poder assistir ali essa aula quem tiver inscrito, tudo bem? Mas não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais ali, no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. Eu vou estar postando aí uma série de conteúdos voltados para atropelamento durante a semana toda, até o dia da aula, no dia 11 de maio, nosso Masterclass. A equação de Zero talvez seja aí uma das equações mais utilizadas aí, né, na reconstrução de acidente de trânsito, para que a gente possa aí consiga calcular aí a velocidade do veículo atropelador. Eu vou mostrar aqui para vocês então os slides para que a gente possa aí é, discorrer aí sobre a nossa aula. Então, a nossa aula tem o seguinte título: Como aplicar corretamente a equação de Zero nos casos de atropelamentos, tá certo? Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o perito Emerson Lopes dos Reis, eu sou especialista em reconstrução de acidentes de trânsito. Ah, bom, para que a gente possa então explicar a forma correta da aplicação de Zero, nós precisamos entender aí algumas coisas, né, que acontecem de antemão, né? Precisamos entender aí como que se dá o movimento do pedestre quando atropelado, né? E mais do que isso, quando atropelado por um determinado tipo de veículo, tá? Veja só, o pedestre, quando ele é atingido, né, por um veículo de passeio, por exemplo, como esse que nós temos aqui, nós podemos dizer que o movimento do pedestre ele vai ser dividido em três fases. Então ele vai ter ali a fase de impacto, né, a fase de voo e a fase de deslizamento. Tá? Então o pedestre ele é impactado pelo veículo e se o veículo for um veículo de passeio, que em geral a frente do veículo a altura ali da tampa do compartimento do motor, né, ela está abaixo do centro de gravidade do pedestre, o movimento que o pedestre vai adquirir vai ser um movimento de rotação, né? O corpo vai rotacionar ali sobre o capô do veículo, vai ter uma fase de carregamento, né, no qual o corpo é carregado sobre o capô, e em geral, se o veículo se o condutor executa uma manobra de frenagem, o veículo então desacelera, o corpo ele adquire ali uma velocidade muito próxima da velocidade do veículo e ele é projetado para frente enquanto o veículo está desacelerando. O que acontece? Então o corpo vai ser projetado à frente, então ele vai ter uma fase já agora uma fase de voo, né, no qual ele está no ar, e o centro de gravidade do pedestre ele acaba descrevendo uma trajetória parabólica, né? Como se fosse um lançamento de projéteis lá da física. E aí ele, como se fosse não, é exatamente um lançamento de projéteis. A gente vai tratar ali o corpo humano, né, como sendo um ponto material, considerando ali o centro de gravidade, o movimento do centro de gravidade do pedestre é que nos interessa, tá certo? Então esse centro de gravidade do pedestre descreve uma trajetória parabólica, o corpo atinge o solo mais à frente e depois ele tem ainda uma fase ali, uma fase de deslizamento. Então você pode observar aqui no slide que eu coloquei para vocês, né, a fase de impacto, então o corpo sendo atingido pelo veículo, depois a fase de voo e a fase de deslizamento. Bom, essa fase de voo mais a fase de deslizamento
ela é chamada de distância total de projeção ou simplesmente distância de projeção. Tá certo? Essa distância de projeção é que vai ser utilizada na equação de Cyril para que a gente possa estimar, a gente possa calcular a velocidade de impacto do veículo contra o corpo do pedestre. Portanto, a gente vai precisar saber o sítio de colisão. O que é o sítio de colisão? É o ponto na via, é o local na via onde o veículo atinge o corpo do pedestre. Tá? Então, ali é o sítio de colisão. Eu preciso identificar isso na minha perícia de acidente de trânsito. Eu tenho que saber aonde que o carro atingiu o pedestre. Depois, eu preciso saber aonde que o corpo dessa vítima parou após a distância de voo e a distância de deslizamento. Aonde ela parou, a sua posição de repouso final. Então, eu preciso identificar esses dois pontos na via para eu fazer a medição, né? E aí então determinar qual é a distância total de projeção. Ora, a distância de voo, se o pedestre está no ar, nós não vamos encontrar ali, depois do sítio de colisão, nenhum vestígio de arrastamento do corpo. Perfeito? Então, o corpo está no ar, ele então não está em contato com o solo, ele não vai deixar nenhum vestígio. Então, a gente vai ter o vestígio do sítio de colisão, depois a gente vai ter ali o vestígio do ponto onde o corpo atinge o solo. E a partir dali, em geral, a gente encontra os vestígios de arrastamento do corpo, né? Que pode ser, né, por escamação da pele, pode ser por roupa que se rasga, e em casos mais severos até por projeções de sangue, né? Algum trauma que o pedestre possa sofrer durante a queda ali, e aí você vai tendo aí projeções de sangue e em casos bem mais severos também, até mesmo de órgãos, né? Então você consegue identificar isso na cena do acidente. Bom, mas o que a gente precisa saber então é essa distância total de projeção, que ela é composta pela distância de voo mais a distância de projeção. E se por um acaso você ainda não conhece, né, a equação de Cyril, Cyril é essa equação aqui. Na verdade, ele tem no seu artigo duas equações, né? Essa que a gente pode chamar de velocidade mínima e a segunda equação aqui, essa aqui é a velocidade mínima e essa segunda equação aqui que a gente pode chamar de velocidade máxima. E quando o Cyril publicou esse artigo, ele já determinou essas equações e a equação de Cyril, que ele chama de velocidade mínima, ela vai ser aplicada, daí a importância dessa aula aqui. Quando que eu aplico a equação de Cyril? Para determinados tipos de acidente. Quais os acidentes que a gente consegue, né, aplicar? É o que a gente vai mostrar aqui, tá? Utilizando essas duas equações. Então, a velocidade mínima, que é essa do lado de cada equação, V mínimo significa velocidade mínima e V máximo aqui significa velocidade máxima. Do jeito que ela está escrita aqui, do jeito que ela está expressa aqui, é a velocidade em metros por segundo, tudo bem? Então é 2 vezes μ vezes g vezes d. O que é o μ? Coeficiente de atrito entre o corpo do pedestre e o solo e o pavimento, tá certo? Então o Cyril, no seu próprio artigo e outros diversos autores, né, eles já estabeleceram aí qual seria o valor médio mais aceitável ou aquele que traz melhores resultados para você utilizar na equação, que é 0,7. Cyril publicou 2 artigos, um em 1983 e um em 1993, 10 anos depois, no qual ele acaba, no segundo artigo, né, trazendo o valor de 0,7 para utilizar na equação dele. Tá? O g é a distância, o g é a aceleração da gravidade, em metros por segundo ao quadrado, e o d é a distância total de projeção. Tá? Então, distância total de projeção é o d ali. Veja que, para os casos de RAP, que a gente vai mostrar aqui, então, essa é um dos motivos que nós gravamos a aula aqui, não é para qualquer tipo de acidente que a gente vai aplicar a equação de Cyril. Então, se vocês observarem, aqui está escrito, ó, a equação de Cyril, ela é aplicada para a chamada RAP Trajectory, né? Ou uma tradução aí seria a trajetória do envoltório.
né? Então, essa equação aqui à esquerda, V mínimo raiz quadrada de 2.000 GD sobre 1 mais μ quadrado, ela é aplicada para os casos de Rapid Trajectory, tá certo? E ainda eu preciso aplicar a chamada eficiência de projeção. Então, quando que eu uso a equação de Zero? Ela é muito mais, ela tem o seu valor, né? Porque ela traz bons resultados para os casos de RAP, e a equação que eu utilizo é aquela da velocidade mínima, tá? Então é o V mínimo que eu tenho que utilizar, e para os acidentes do tipo RAP, né? A gente vai mostrar o que seria esse RAP, né? E além disso, além de eu calcular essa velocidade pela equação de Zero, eu tenho que aplicar a chamada eficiência de projeção, tudo bem? Então vamos entender como é que isso funciona. Bom, para isso, né, nós precisamos lembrar o seguinte, que a principal característica que afeta o movimento do pedestre após a colisão é a geometria frontal do veículo atropelador em relação ao centro de gravidade, ao seu centro de gravidade, né? Então diz ali mais precisamente a altura do capô do veículo, né? Por quê? Porque essa altura do capô do veículo ela vai variar de veículo para veículo, portanto ela vai atingir o corpo da vítima. Se a gente pegar, por exemplo, a mesma pessoa e colocar vários veículos, né, simulando uma colisão contra essa pessoa, a frente do capô, a altura máxima ali do capô, ela vai atingir a pessoa em diferentes posições em relação ao centro de gravidade dessa pessoa. Tá certo? Nesse sentido, o perfil frontal do veículo, né, pode ser caracterizado em 3 tipos, tá? Aquilo que Zero, no próprio artigo dele, né, ele chama ali de veículos de frente reta, veículos de frente alta e veículos de frente baixa, né? O Zero ele traz essas 3 relações e muitos colegas, muitos peritos acabam se confundindo aí o que seria o veículo de frente reta, o que seria um veículo de frente alta e o que seria um veículo de frente baixa, tá certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês. No número 1 aqui, na posição 1, né, é o que nós podemos chamar de veículo de frente reta, né? Então, por exemplo, se você olhar aqui esse caminhão aqui, que está atingindo essa pessoa, né? Esse ser humano aqui adulto, né? Ele está atingindo o ser humano aí, né? A frente dele, ela pega aí toda a extensão lateral do corpo e atinge aí a força principal, né? Empurra o corpo que empurra o corpo da vítima para frente, está acima do centro de gravidade, tá acima, né? Ela vai estar ali do centro de gravidade para cima. Ao passo que se a gente pegar aqui essa figura de cima aqui, né? Pegar a figura de cima aqui, nós vamos ter o seguinte: o veículo não é um caminhão, mas ele está atingindo uma criança. Então a altura máxima do capô ali já está praticamente na altura do ombro. Quer dizer, o centro de gravidade da pessoa, a gente sabe que está aí em torno da região umbilical, né? Está abaixo da altura do capô ali. Então a gente considera nesse caso aqui, quando mesmo sendo um veículo de passeio que atinge um pedestre, né, ou uma pessoa de baixa estatura, como sendo o veículo de frente reta. Ou seja, o que é um veículo de frente reta? Atingiu a pessoa do centro de gravidade para cima, tá bom? O veículo de frente alta é aquele veículo que atinge o corpo da pessoa abaixo do centro de gravidade, mas não muito abaixo. É essa relação aí entre a altura do capô e a altura do centro de gravidade é que vai determinar o que é um veículo de frente alta e o que é um veículo de frente baixa. Então, tanto o veículo de frente alta e o de frente baixa, eles atingem o pedestre abaixo do centro de gravidade. Essa é a grande confusão que, em geral, os colegas fazem, tá? E como é que a gente vai saber, então, o que é o frente alta ou frente baixa? É aquele veículo que o frente alta atinge o pedestre, a altura do capô é muito próximo da altura do centro de gravidade do pedestre. Tá? Então, a gente pode olhar aqui nos 2 desenhos, de cima, colocado como número 2, né? Tá? Então, veja que aqui uma caminhonete, então ela tem aqui
a tampa do compartimento do motor aqui do capô, praticamente na altura do centro de gravidade do pedestre, né? Então é daqui para baixo, né? Aqui um outro exemplo, a van aqui, né? Ela atinge assim praticamente na altura, quase ali na altura do umbigo, né? Do pedestre. Aí você olha, por exemplo, aqui o desenho número 3, você veja que do desenho 3 ali, ó, o veículo, os dois exemplos que nós temos, está atingindo o pedestre ali na altura do joelho, né? O outro aqui quase que abaixo do joelho, esse primeiro aqui, esse outro um pouquinho acima do joelho. Então esses seriam exemplos de veículos de frente baixa. Então a primeira coisa que tem que se entender é essa geometria frontal do veículo, se é frente alta, se é frente baixa, se é frente reta, né? Para a gente poder aplicar aquilo que a gente está chamando ali de eficiência de projeção, tá certo? Então nós já vimos que quais os elementos básicos aí para que a gente aplique corretamente a equação de Cyril. Primeiro temos que identificar a distância total de projeção, que é composta pela fase de voo mais a distância de deslizamento. Depois nós temos que estabelecer a relação entre a geometria frontal do veículo e a altura do centro de gravidade do pedestre e saber se é frente alta, frente baixa ou até mesmo frente reta. Tudo bem? A trajetória WRAP, que é aquela, né, que a gente vai realmente utilizar para aplicar a equação de Cyril, ela tem a seguinte definição, tá? WRAP, essa trajetória envolve desaceleração do veículo e ela é a mais comum que nós encontramos por aí nos acidentes de trânsito. Então, em geral, para acontecer o WRAP, o veículo está desacelerando no momento que ele atinge o pedestre ou ele atinge e começa a desacelerar, tá certo? Então, o pedestre envolve o veículo com o tronco superior e cabeça atingindo o capô e deslizando sobre ele, sobre o capô. O pedestre, então, é projetado para frente em trajetória parabólica com velocidade menor que a velocidade do veículo. Tá? Nos casos de WRAP, as lesões na vítima decorrentes do primeiro contato com o veículo e do segundo contato com o pavimento, tá? Ficam geralmente do mesmo lado do corpo. Em geral, você vai ter essa situação aí para você identificar uma trajetória WRAP também. Essas lesões, né? Porque o corpo ele não rotaciona durante a fase de voo. Então ele atinge o capô, né, com uma determinada parte da lateral, por exemplo, como está no desenho ali, lateral é esquerda, e aí ele é projetado, e aí quando ele atinge o solo, a parte que vai atingir o solo ainda é a lateral esquerda. Essa é uma forma de você identificar que a trajetória desenvolvida pelo corpo da vítima numa cena de acidente de trânsito do tipo atropelamento, a trajetória desenvolvida foi o WRAP, ou seja, analisando as lesões. Você vai encontrar lesões somente de um lado do corpo. Outra forma, não está no slide, mas eu me lembrei agora, é o seguinte: você vai ter o veículo, nos casos em que o veículo ainda está posicionado ali, né, na sua posição de repouso final, ele vai tem que estar atrás do corpo. Essa é a primeira premissa aí, né? O carro tem que estar posicionado atrás do corpo, o corpo tem que estar ali à frente, e a cabeça do pedestre tem que estar voltada para frente, apontando ali, como se estivesse apontando para frente do veículo, tá? Como está ali no desenho ali, tá? Então, essa é uma forma também de você identificar que o corpo desenvolveu a trajetória WRAP. Porque se a cabeça estiver apontando para o outro lado, ou seja, quem está mais próximo da frente do veículo foram os pés do pedestre, significa que esse corpo rotacionou no ar. E aí nós não temos mais a trajetória WRAP, é outro caso, mas é um caso que a gente também pode aplicar a equação de Cyril. A gente também pode aplicar a equação de Cyril. Essa aqui é a chamada WRAP clássica. Se o corpo rotaciona, né, e fica com os pés mais próximos da frente do veículo, nós vamos ter outro tipo de trajetória que é a chamada somersault, ou salto mortal, mas é um tipo de WRAP. Também dá para aplicar a equação de Cyril, tudo bem?
Por fim, trajetórias típicas de wrap são observadas para a velocidade de impacto aí nas proximidades de 40 km por hora. Pode ser um pouco a mais, um pouco a menos, né? Nos crash tests que nós realizamos aí durante os nossos cursos, a gente sempre faz aí entre 40, 50, 55 no máximo km por hora, e a gente já teve situações em que o corpo desenvolveu uma trajetória wrap clássica, como essa que está aqui, e situações ali quando que o corpo desenvolveu uma trajetória do tipo somersault também, tá certo? Pois bem, a eficiência de projeção que você vai aplicar, né, depois que você utilizar a equação de Cyril para calcular a velocidade do carro, ela serve para você fazer um ajuste, né, na velocidade de impacto, porque a equação de Cyril, essa equação aqui, essa equação aqui, a velocidade mínima igual a 2μgd sobre u mais μ quadrado, ela calcula a velocidade de projeção do pedestre. E nós vimos que essa velocidade de projeção, quando o corpo rotaciona e atinge o capô, depois é projetado para frente, essa velocidade com que ele é projetado para frente, ela é menor do que a velocidade que o veículo impactou ele. Então há uma perda de energia nesse processo aí de rotação aí do corpo sobre o capô e depois sendo projetado. Então, para a gente corrigir isso, né, e o Banks propôs uma forma, né, que é a chamada eficiência de projeção. E essa eficiência de projeção proposta por Eubanks, ela deve ser aplicada para os casos de wrap trajectory. Então, para os casos de wrap, a gente pode utilizar a equação de Cyril e devemos aplicar a eficiência de projeção de Eubanks, tá? E como é que é a eficiência de projeção? Você vai ter que medir a altura da frente do veículo, do compartimento, a altura do compartimento do motor ali, né, a altura máxima ali, que atinge o corpo da vítima, e vai ter que medir a altura do centro de gravidade do pedestre também. Você vai ter que estimar isso também, né, ou fazer a medida, né? O correto é você fazer a medida, tá certo? E existem técnicas para fazer isso, tá certo? Nos nossos cursos aí de atropelamentos, a gente ensina passo a passo como é que a gente pode fazer para medir isso. Mas em geral, ela está ali em torno da região umbilical, ali um pouco abaixo da região do umbigo, né? Existe uma porcentagem que você pode aplicar também. Você mede a altura da pessoa e aí você aplica a porcentagem. Para homens, tem literaturas que diz que é em torno de 56% da altura total, mulheres em torno de 54%, tem algumas que dizem que é em torno de 59%. Você tem uma pequena variação aí. Então, o ideal mesmo seria você fazer a medida disso, né? Mas se você não tem como fazer a medida da altura do centro de gravidade, você pode fazer aí uma estimativa da forma como eu falei para você aí. E aí a eficiência de projeção vai ser dada por altura do capô do veículo, que eu estou chamando de HV, dividido pela altura do centro de gravidade do pedestre. Esse vai ser o seu E, tá? Esse vai ser o seu E, tá bom? Então você vai fazer essa relação aí. Se você multiplicar por 100, você vai ter o valor ali, né, do E, mas senão você vai ficar ali com valor decimal ali, que é o valor que você vai utilizar ali mesmo. Se não, você multiplica por 100, você vai ter o valor em porcentagem, tá certo? Pois bem, do outro lado de cá, você também tem uma forma de calcular a eficiência de projeção, mas aqui é para um outro tipo de trajetória, é quando você vai ter o chamado forward projection. A gente não vai abordar a forward projection, mas a forward, nessa aula pelo menos, mas a forward projection é um outro tipo de trajetória. Então você não aplica essa eficiência de projeção na fórmula de Cyril. E aí voltando aqui na equação aqui, na verdade não aplica aquela eficiência na forma de Cyril mínima. Aí você pode eventualmente utilizar aí sim a equação de Cyril chamada V máximo para a trajetória do corpo da vítima do tipo forward projection. Aí você vai utilizar essa equação aqui, a V máxima. E aí a eficiência de projeção é a eficiência de projeção de Happer,
que é essa aqui, ó, que é dado pela massa do veículo dividido pela soma da massa do veículo mais a massa do pedestre. Isso a gente não está abordando aqui, a gente está abordando ali o caso de REP, que é o caso mais clássico e mais comum e o que traz melhor resultado quando nós utilizamos a equação de Zero, tudo bem? Então a velocidade de impacto será dada por velocidade de impacto vai ser a velocidade de projeção dividido pelo valor da eficiência de projeção. Tá? Então, Vimp aqui na nossa equação é a velocidade de impacto, V de projeção aqui em cima, velocidade de projeção do corpo, e o E é a nossa eficiência de projeção. Alguns autores, né, trazem, né, esses valores de eficiência de projeção nas suas publicações. Eu coloquei aqui como curiosidade, porque é importante você saber quanto que tem que dar essa eficiência de projeção aí, né, em média. Então, Grandel, né, ele diz que a eficiência de projeção, quando nós temos veículos de frente alta, ou seja, o que é o veículo de frente alta? A tampa do compartimento do motor é muito próxima da altura do centro de gravidade. Nesses casos, esse tipo de veículo, a eficiência de projeção, segundo Grandel, é de 90% a 95%. Tá? Limpert é um pouco mais conservador, ele diz que é em torno de 75%. E veículos de frente baixa, Limpert diz que é em torno de 60%. Tá? Bom, então veja que há aí uma divergência entre os autores, até consideráveis, né? A gente não tem ali do Grandel para veículos de frente alta, mas tem o do Limpert, né? Que ele diz que é 75%. Né? Na minha experiência, né, dos crash tests que a gente tem realizado no Brasil, né, desde 2018, para veículos de frente alta, a gente tem realmente eficiência de projeção acima de 90%. E veículos de frente baixa, a gente tem eficiência de projeção em torno de 80%, 75%, 80%. Tá? Bom, vamos fazer aqui um exemplo aqui para poder ilustrar tudo o que a gente falou, né? Para a gente encerrar aqui a nossa aula. Então, imagine um veículo que tem velocidade total de 60,9 km por hora, tá? E ele avista um pedestre e a partir desse ponto que ele avista o pedestre, ele inicia um processo de frenagem. Então não é a velocidade que ele bateu, ele avistou o pedestre numa certa distância, ia atravessar a via, então ele tinha 60,9 km por hora. Iniciou o processo de frenagem e atingiu o pedestre quando já estava em desaceleração. Então a velocidade que ele bateu, que ele colidiu, era de 44,89 km por hora. Por que ele colidiu com essa velocidade? Porque desde o momento que ele viu, né, percebeu, acionou os freios, foi desacelerando. Quando ele colidiu, ele estava a aproximadamente aí 45 km por hora, tá certo? Esse é o nosso exemplo. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos levar em consideração os dados para calcular a chamada eficiência de projeção. Tá? Para o caso proposto, né, nós vamos pegar aqui que a altura do compartimento do motor do veículo, o HV, é de 0,79 metros, tá certo? Para esse modelo de veículo que a gente utilizou aí nessa nosso exemplo. Né? E a altura do centro de gravidade do pedestre a gente estimou como sendo 0,99, muito próximo de 1 metro. Quando a gente faz a eficiência de projeção de Eubanks, que é HV sobre HCGP, isso vai dar 0,79 sobre 0,99, a eficiência de projeção vai dar 0,8. Tá? Então, 0,8 significa o seguinte, que 80%, né, a velocidade com que o pedestre foi projetado, né, à frente é 80% da velocidade com que o veículo atingiu ele. Isso, né, em outras palavras, é isso que significa a eficiência de projeção com valor de 80% ou 0,8, tá certo? Aí vamos fazer a conta utilizando agora a equação de Zero mínima. Por quê? Porque a gente viu ali no exemplo que nós temos uma trajetória do tipo REP clássica, e a equação é essa aqui. Então vai ficar 2 vezes o μ. A gente utilizou aqui o 0,7, tá bom? O coeficiente de atrito do corpo da vítima e o pavimento, 0,7. 9,81 é a aceleração da gravidade.
e D é a distância total de projeção. Então tá aqui, ó, no nosso simulação tá aqui, ó, nosso exemplo, ó, do momento que o carro atingiu, que é esse ponto aqui, até o momento, o local que o corpo da vítima se posicionou, deu 10,45 metros. Está descomposto, distância total de projeção composta pela distância de voo mais a distância de deslizamento. Substituindo os valores aqui, então, aqui embaixo, 1 mais 0,7 ao quadrado, que é o mi, multiplicando aqui em cima, fazendo a conta aqui embaixo, depois dividindo, tirando a raiz quadrada, o valor e depois multiplicando por 3,6, tá bom? Porque esse valor aqui em quilômetros por hora, o resultado dessa conta aqui, acabei colocando direto aqui, mas esse resultado aqui dá em metros por segundo. Aí tem que multiplicar por 3,6 para chegar nesse 35,33 aqui. Essa é a velocidade mínima calculada pela equação de Cyril, tá bom? Agora eu vou aplicar a eficiência de projeção, tá? Porque esse 35,33 é a velocidade de projeção do corpo. Velocidade de impacto, então, será a velocidade de projeção dividido por E. Então, é 35,33 dividido por 0,8. Nós vamos, então, agora corrigir e agora sim determinarmos qual é a velocidade de impacto, 44,16 km por hora. Se a gente voltar o slide aqui, a gente tem aí a velocidade de impacto, velocidade de colisão, está aqui, 44,89. E aplicando a equação de Cyril e a eficiência de projeção adequada, nós chegamos em 44,16. Quer dizer, muito próximo, né? As casas decimais ali a gente pode desconsiderar. Então nós temos aí então a forma correta de aplicar a equação de Cyril. Essa aula aqui, ela traduz aí, né, para a gente aí quais são as nuances que tem aí, aquilo que o perito precisa conhecer de antemão, que ele precisa, né, entender para ele não utilizar de forma errada ali a equação de Cyril, tá certo? É isso aí então, pessoal. Vamos ficando por aqui, mas eu gostaria de lembrar vocês aí, não deixe de acompanhar a gente aí nas nossas redes sociais, tá? Se você gostou desse conteúdo, se gostou desse vídeo aqui, não esqueça de dar o seu like aí, o seu joinha aí, e também compartilhe aí com algum colega seu que você acha que possa se interessar, né? Se esse vídeo aqui vai servir aí para ajudar mais pessoas aí a entenderem aí sobre a equação de Cyril, ok? Muito obrigado.